Beleza, boa noite então. Então, estamos gravando aí mais uma aula de laboratório de, de redes locais. A gente estava falando sobre DHCP. Então, na semana passada, na última aula que nós tivemos, eu mostrei, né, os aspectos do DHCP para o protocolo IPv4, algo que não era tamanha novidade para vocês, já que vocês configuraram esse serviço na outra disciplina, né, de administração de servidores, se eu não me engano, né? Mas nós trabalhamos alguns aspectos assim um pouco mais de fundamentos do DHCP, onde eu mostrei para vocês como que ocorre a troca de mensagens entre cliente e servidor DHCP. Né? A segunda metade desse capítulo trata do DHCP para o protocolo IPv6. E aí é importante vocês prestarem bastante atenção, porque são aspectos algumas partes são iguais, né? Algumas partes vocês vão identificar que é semelhante ao DHCP para o IPv4, e outras são totalmente diferentes, né? A começar por essa seção aqui. O protocolo IPv6, ele tem um mecanismo de atribuição automática de endereçamento, onde não é necessário o uso do DHCP. Então, vamos lá. Primeiro, para vocês não confundirem, todo dispositivo no qual vocês configuram o endereçamento IPv6, mesmo que vocês não façam nada, ele automaticamente cria um endereço chamado endereço de link local. Né? Vocês devem se lembrar lá das aulas de IPv6. Esse endereço de link local normalmente começa com FF80. Né? FF80 alguma coisa. Quando a gente fala de configuração automática de endereço, a gente está falando de endereço global. Né? Então, fazendo uma analogia com o endereçamento IPv4, então nós vimos também em outras disciplinas, né, que o IPv4 tem IPs públicos e IPs privados. Né? O IP público é aquele usado em toda a internet, né? E ele é roteável. O IP privado, ele é utilizado apenas em redes locais, em redes privadas, e ele só tem validade local. Então, quando você configura uma máquina com IPv4, por exemplo, 92.168, alguma coisa, esse endereço só tem validade local. Você não consegue fazer o roteamento desse endereço. Né? Quando você precisa de configurar algum equipamento para ser visualizado na internet, em geral, a solução que se usa é a adoção de um endereço público. Né? Esse endereço normalmente é fornecido pelo provedor de internet. No IPv6, existem essas mesmas situações, mas a terminologia usada é outra. Então, quando a gente fala endereço global, como eu destaquei aqui, a gente está se referindo aos endereços públicos. Lembrando que o endereçamento IPv6 ele veio, né, para poder proporcionar um esquema de endereçamento onde não seja necessário o uso do NAT. Então, a princípio, toda máquina da internet, mesmo as máquinas que a gente usa em casa, elas podem ter endereços globais, endereços que seriam comparáveis aos endereços públicos, né, do IPv4. Né? Na verdade, tem a mesma característica do público. Então, se você configura o endereço global IPv6 numa máquina, na sua casa, por exemplo, esse endereço ele é único no mundo. Por isso que ele é endereçamento global. Ninguém mais no mundo terá um endereço igual ao que você utilizar na sua casa. E você pode, por essa razão, acessar facilmente, né, o seu dispositivo doméstico estando em qualquer lugar do mundo. Né? Como o endereço é exclusivo seu, então quando você faz algum tipo de contato com o endereço global da sua máquina, ainda que seja um notebook doméstico, né, você conseguiria fazer acesso a ele. Tá? Então, esse esquema
de endereçamento automático, que a gente vai falar aqui, é pensando na atribuição dos endereços globais. Porque os endereços de link local não precisam disso. Endereço de link local, a própria máquina cria. A própria máquina cria. Bom, então, é possível que uma máquina, um cliente qualquer, configure automaticamente um endereço IP v6 que pertença à subrede a qual ele está conectado. Para que isso aconteça, o que o cliente precisa, a única coisa que o cliente precisa é perguntar para o roteador, percebam, eu não estou falando de servidor DHCP. Eu não estou falando de servidor DHCP. É um roteador que tem um papel de roteamento apenas. Ele tem, obviamente, uma interface de conexão com a rede local. Nessa interface, obviamente, ele estaria usando algum endereço IPv6, né? E aí, o que acontece? O cliente aqui, no caso, é um PC comum, que não tem endereço atribuído manualmente, IPv6, tá? Estou falando sempre de endereço IPv6 a partir de agora. E aí, o que ele faz? Ele solicita do roteador um prefixo de rede. Então, ele pergunta assim, qual é o prefixo da rede onde eu estou? Só isso que ele pergunta, né? E ele faz isso como? Ele envia uma mensagem chamada RS, é uma mensagem prevista no protocolo IPv6, tá? Que é Router Solicited, né? Solicitação do roteador. Então, quando o cliente envia essa mensagem, né? E ele envia essa mensagem de que maneira? Ele faz um multicast, né? Como ele não sabe nada, ele não tem nem endereço IP ainda, então o que ele faz? Ele faz um multicast na rede. Lembrando, outra coisa importante, IPv6 não tem broadcast. Né? Então, aquela ideia básica do DHCP versão 4, que o cliente envia um broadcast DHCP Discover, no IPv6, isso é feito de uma outra forma, né? Mas é por meio de multicast. Né? O IPv6 tem lá um conjunto de endereços específicos, né, reservados para multicast, e um desses endereços de multicast é chamado all routers, né? Endereço multicast all routers, né? Ou de todos os roteadores, ou seja, é um tipo de endereço multicast que todo roteador se propõe a receber, abrir, analisar o conteúdo e, eventualmente, enviar uma resposta. Então, a coisa começa por aí. O cliente envia uma solicitação pedindo um anúncio de roteador. E como é que ele faz isso? Ele manda um multicast IPv6, para um grupo específico chamado All Routers. E aí todos os roteadores da rede, onde o PC se encontra, vão analisar essa solicitação. Basicamente, o que a solicitação faz é pedir para que o roteador envie um anúncio, né, chamado de mensagem RA. Esse anúncio de roteador, na verdade, ele é feito periodicamente de maneira independente à solicitação do cliente. Né? Então, se eu não me engano, a cada 2 minutos, um roteador que esteja configurado com IPv6, ele envia esse anúncio. Né? A solicitação que foi mostrada aqui é tão somente para que não tenha que se aguardar por 2 minutos até que o cliente receba o prefixo da rede. Então, ele pede, e aí, quando ele pede, o roteador imediatamente responde enviando um anúncio. E o que ele coloca nesse anúncio? Ele coloca o prefixo da rede, lembrando, estamos falando de IPv6, né? Então, ele coloca o prefixo da rede IPv6, coloca o comprimento do prefixo, né? Quantos bits fazem parte do prefixo de rede, e outras informações que a gente vai ver mais à frente, tá? Outras informações. E ele manda isso, como o cliente ainda não tem o endereço IP, eles estão aí negociando uma configuração, ele manda isso também na forma de multicast, né? Mas é um multicast diferente, não é um multicast all routers. Ele é um multicast all nodes, né? Ou seja, esse multicast, ele
ele funciona de uma forma semelhante ao broadcast IPv4. Ou seja, vai para todos os nós, todo mundo da rede recebe esse multicast. Inclusive, obviamente, o cliente que pediu esse anúncio. Tá? Mas olha só, se vocês prestarem atenção no que eu falei, esse anúncio, ele não manda um endereço IP para o cliente, não é um servidor DHCP. Esse anúncio, ele manda somente o prefixo da rede. Né? Então, suponha que a rede seja DB8, 2001 DB8 café. Né? Esse é o prefixo da rede. Ele vai mandar isso para o cliente. O endereço IPv6, ele tem aí, como vocês sabem, né, tem 8 ecstetos. Então, o cliente precisa complementar. Esse prefixo que é enviado, ele tem metade do endereço IPv6, ou seja, tem 4 ecstetos. A outra metade, os outros 4, fica a critério do cliente fazer a definição. Tá? Então, esse método é conhecido como SLAAC, né? Stateless, então SL é de stateless, né? Address Auto-Configuration. Então, é autoconfiguração de endereço sem estado. Né? Como assim sem estado? Porque o cliente ele vai depender do roteador para poder criar uma parte do endereço que ele vai usar e a outra parte ele próprio utiliza. Tá? Ele próprio utiliza. Ele próprio define, perdão. Ele próprio define. E como é ele próprio que define, não tem ninguém que faça o controle de quais são os endereços IPv6 que estão sendo usados naquela rede. Isso é uma coisa totalmente totalmente a cargo das estações, dos clientes que estão fazendo as suas autoconfigurações. Não sei se vocês estão entendendo. Então, no mecanismo tradicional de DHCP, o cliente pede o endereço IP para o servidor consulta a lista de endereços disponíveis e seleciona um e manda para o cliente. Pronto. Nesse mecanismo do IPv6, né, chamado SLAAC, uma parte do endereço é informado pelo roteador. Qual parte? A parte que é comum a todos os dispositivos daquela rede, o prefixo de rede. E a outra parte, o cliente se encarrega de completar. Tá? Então, o cliente envia uma mensagem de solicitação do roteador, como eu disse, é um multicast all routers, é um tipo de mensagem especial definida para o IPv6. Tá? O endereço que ele usa é esse aqui. Então, esse endereço FF02, 2.2.2, é o endereço multicast all routers. Quando um PC, um dispositivo, coloca como endereço de destino esse endereço IPv6, isso é entendido, por definição, que é uma mensagem destinada a todos os roteadores da rede. Somente roteadores é que vão abrir mensagens multicast enviadas para esse grupo. O roteador recebe a solicitação, ele envia um anúncio. Esse anúncio, como foi colocado, ele tem o prefixo da rede, tá? E ele manda isso, né, para esse endereço multicast, o FF02.2.2.1. É parecido, né, com o anterior, mas olha, é um multicast all nodes, ou seja, essa resposta do roteador, ela vai para todos os nós, ou seja, é equivalente ao broadcast IPv4. Tá? Como eu tinha dito, acho que eu falei errado, né? Eu falei em minutos. Os roteadores enviam essas mensagens RA, mesmo que ninguém peça. Tá? Só que ele faz isso a cada 200 segundos, no caso do roteador da Cisco. A cada 200 segundos. Isso vai dar aí mais ou menos uns 3 minutos, né? 3 minutos e 20 segundos. Não 5, como eu tinha falado. Mas, enfim, é um tempo considerável para que o cliente possa aguardar, né? Quase 3 minutos e meio. Então, ele pede. E quando ele pede, o roteador responde imediatamente. Tá? Bom, então, esse daqui é uma forma de configuração automática de endereço IP para IPv6.
tá? É o Slack, tá? Ok? Tranquilo? O pouco que eu falei aqui, foi possível de vocês entenderem esse mecanismo? Beleza. O João Vitor falou que tinha umas perguntas aqui de trabalho. No final da aula a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá, João Vitor? Ontem, na verdade, eu separei a aula toda, né, para a gente poder conversar sobre o trabalho prático. Mas a gente pega um pedacinho dessa aula de hoje aqui e conversa também. Bom, então maravilha. Então, já que ficou entendido isso aqui, para a gente poder, então, utilizar, ou melhor, para a gente poder permitir, né, que o roteador forneça, né, mensagens RA que contenham o prefixo da rede. Então, no caso do roteador da Citrix, eu preciso configurá-lo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é habilitar o roteamento PV6. E vocês vão ter que fazer isso no trabalho integrador, né? Roteamento PV6 não é habilitado por padrão, né? Isso tem uma razão, né? Quando eu faço a habilitação do roteamento PV6 com esse comando aqui, ó, o roteador começa a enviar mensagens RA a cada 200 segundos. Se eu não estou usando IPv6 na minha rede, esse tipo de mensagem seria apenas uma sobrecarga, seria apenas um tráfego inútil na minha rede. Então, por padrão, o IPv6 ele não vem ativo, o roteamento, para que essas mensagens não sejam enviadas aí desnecessariamente. Então, quando vocês forem configurar os roteadores do projeto prático, projeto integrador, para fazer roteamento IPv6, lembre-se de executar o comando que ativa esse roteamento, que é esse aí, né? IPv6 Unicast Routing. Né? Quando isso daqui é feito, o roteador passa a enviar a mensagem de RA que o cliente precisa. Se eu não fizer isso daqui, mesmo que o cliente envie uma solicitação para o roteador, como ele não está com o roteamento IPv6 ativo, ele simplesmente iria ignorar esse RS aqui e não iria enviar para o cliente o prefixo de rede que ele está esperando. Tá? Então, eu preciso ativar isso daqui. Então, o cliente envia o RS, o roteador responde com o RA, nesse RA tem um prefixo, né, da rede. O cliente recebe o prefixo, recebe a parte que identifica a rede, e aí ele vai gerar, né, a parte final para poder criar o endereço global que ele vai utilizar. Então, o prefixo de rede que ele recebeu, aqui, nessa mensagem RA, tem 64 bits, metade do tamanho do endereço IPv6. O cliente vai gerar a outra metade, né? A metade que vai identificar a interface de conexão dele, do cliente. Tá? E aí existem duas formas. Existe uma forma chamada EUI64. Essa técnica, ela se baseia no endereço MAC do próprio cliente. Tá? Então, por essa técnica aqui, o cliente utiliza o endereço MAC dele, que é de 48 bits, né? E ele complementa esses 48 bits, né, com outros 16, formando a parte final, né, do endereço IPv6. Tá? Isso é uma possibilidade. Isso daqui é interessante. Por quê? Como cada estação, cada dispositivo tem o seu endereço MAC exclusivo, a criação de um endereço IPv6 com a parte final baseada no endereço MAC do cliente, não posso garantir, mas me dá uma boa probabilidade de que aquele endereço IPv6 que foi criado pelo cliente, né, a partir do prefixo de rede, não seja usado por mais ninguém na rede. Tá? Então, como ele se baseia no próprio endereço MAC, é pouco provável que outra máquina daquela rede local criará
o endereço IP igual, idêntico, tá? Isso, então, é uma técnica bem interessante. Como eu disse, é pouco provável, mas não é impossível. Então, vocês vão perceber já que a estação ela vai fazer um teste na rede antes de adotar o endereço IP que ela mesma criou. Tá? A outra forma é uma forma totalmente aleatória. Então, o sistema operacional ele gera aleatoriamente essa complementação de 64 bits do endereço IPv6. Tá? Depois que o endereço IP foi gerado pelo cliente, né, independentemente de ter sido usado a técnica EUI64 ou geração aleatória, né, o cliente, o que ele faz? Ele faz uma verificação na rede para saber se o endereço IPv6 que ele acabou de criar, por acaso já foi usado, se está em uso na rede. Tá? Então, ele usa uma estrutura, um outro multicast, né? É um multicast para detecção de vizinhos, tá? E nesse multicast, ele basicamente o que ele pergunta é o seguinte, ó, alguém está usando o endereço IPv6 que eu acabei de criar? Ele pergunta isso na rede, tá? Ele pergunta isso para a rede. Então, ele criou o endereço IPv6 e aí, antes de usar, ele manda uma mensagem para todos os nós locais perguntando se alguém está usando aquele endereço. Se tiver uma resposta, é porque tem alguém usando aquele endereço. E, portanto, ele não pode usar. Né? Aí ele vai arrumar uma outra forma, ou vai rodar o algoritmo novamente, para gerar um outro endereço IP. Lembrando, o prefixo é o mesmo. Estamos na mesma rede local. Tá? O que ele vai mudar é a parte final. Após gerar o novo número, ele executa esse método de detecção de endereços duplicados, né? Perguntando de novo, e esse endereço, alguém está usando? Né? Bom, em algum momento, ele vai criar um endereço que ninguém esteja usando, e aí então ele adota esse endereço como sendo o que ele vai utilizar a partir daquele momento. Tá? Por isso que eu disse que, usando o EUI64, a chance de ele perguntar se tem alguém utilizando aquele endereço é quase nula. Né? Por quê? Porque ele gerou o endereço a partir do seu próprio endereço MAC. Ele gerou o IPv6 a partir do próprio endereço MAC. A chance de haver uma duplicidade seria alguém gerando IPs de forma aleatória e aí, por uma incrível coincidência, gerar o endereço MAC da outra máquina. Tá? Aí eu teria a detecção de duplicidade acontecendo, e aí a máquina, como eu falei, vai executar o algoritmo novamente para poder gerar um novo endereço. Tá? Então, esse é o método Slack, como eu falei. Isso é padrão, né? O padrão, sim. Isso é uma técnica que já faz parte do protocolo IPv6, então eu não preciso configurar um servidor de Slack, por exemplo. Não preciso, né? Eu só preciso ativar o roteamento IPv6 em algum roteador. Para quê? Para que esse meu roteador possa gerar as mensagens de anúncio de roteador. Né? Nessa mensagem, ele envia o prefixo da rede. Tá? Bom, a configuração de DHCP, aliás, a configuração de endereço IPv6, ela pode ser feita usando somente o Slack, como eu falei agora há pouco, tá? Ela pode ser feita usando Slack e DHCP, ou ela pode ser feita usando somente DHCP. Tá? Bom, a primeira forma eu já falei. Então, o cliente entra em contato com o roteador e o roteador informa o endereço IP que ele precisa. Tá? Na verdade, informa tudo. Endereço IP, endereço de gateway, endereço de DNS, informa tudo que ele precisa. Tá? É possível fazer uma configuração híbrida, onde o roteador informa o prefixo de rede para o cliente cuida
da geração, da complementação do endereço IPv6, tá? Faz o teste de duplicidade para ver se não tem ninguém utilizando. E as outras informações, como endereço de gateway padrão, endereço de DNS, são fornecidas por um servidor DHCP. Então, nesse caso, onde eu estou usando de forma híbrida, o servidor DHCP é chamado de servidor DHCP stateless. Por que stateless? Porque ele não vai fornecer o endereço IP para o cliente. Ele vai fornecer as informações de DNS e de gateway padrão. E essas informações, em geral, são as mesmas para todos os clientes de uma rede local. Como não é o servidor DHCP quem atribui o endereço IP para o cliente, então ele não tem controle de quais são os endereços que estão sendo utilizados. Então, a gente diz que é stateless exatamente pela mesma razão que o Slack é stateless, né? Ou seja, a máquina é que vai se encarregar de criar o seu endereço IPv6 a partir do prefixo de rede. Então, nem o roteador, né, que gerou as mensagens de anúncio, e nem o servidor DHCP vão saber qual é o endereço IP do cliente, tá? Nesse status aqui. E, finalmente, a última possibilidade é usando o servidor DHCP v6 stateful, né? Então, nesse caso, ele funciona de forma muito parecida com o DHCP v4, né? Ou seja, nesse caso, o cliente faz uma solicitação, o servidor DHCP recebe aquela solicitação, né? Verifica a disponibilidade de endereços no seu pool de endereços, seleciona o endereço disponível, envia para o cliente, junto com outras informações, como, por exemplo, o comprimento de prefixo, como, por exemplo, o servidor de DNS, como, por exemplo, o endereço de gateway padrão. Tá? Então, aqui no caso, esse DHCP stateful, esse modo de operação, é o equivalente ao DHCP do IPv4. Tá? Então, eu quero que vocês entendam, ainda que a gente não tenha detalhado isso aqui, é que para endereço IPv6, eu tenho a possibilidade de usar um servidor DHCP de forma análoga àquela usada no IPv4, mas eu tenho outras duas opções que podem ser interessantes, dependendo do cenário. Tá? Bom, como é que o cliente sabe se ele vai, qual das três que ele vai utilizar? O cliente não tem informação nenhuma, ele está fazendo pedidos, né, de endereço IPv6. Tá? Bom, o que acontece é o seguinte, como o cliente não sabe nada, ele sempre vai enviar uma solicitação de roteador. Ele nem se preocupa, a princípio, com os servidores DHCP. Então, independentemente qual seja o método de obtenção do endereço, o cliente sempre vai enviar uma mensagem de solicitação de roteador. Ou seja, ele manda um multicast para todos os roteadores da rede. Né? A esperança dele é encontrar algum roteador que esteja com o IPv6 configurado, né? Para que esse roteador possa enviar um anúncio de roteador. Tá? Nesse anúncio, como eu falei, ele envia o prefixo da rede local. Tá? Mas, além da informação de prefixo de rede, nessa mensagem de anúncio do roteador, ele diz também para o cliente como é que ele deve, qual dos métodos ele vai utilizar para poder obter os endereços automaticamente. Né? Então, uma possibilidade, ele diz para o cliente se basear apenas nas informações do RA. Tá? Então, o cliente pediu, ele mandou a mensagem de solicitação de roteador, um dos roteadores respondeu dizendo o seguinte, olha, usa esse RA, é tudo que você precisa para poder criar o seu endereço IP. IPv6. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o roteador dizer o seguinte, olha, use esse RA
para você ter o prefixo de rede, complementa o endereço de forma aleatória ou usando o algoritmo EUI64, tá? E as informações de gateway e de DNS você vai obter de um servidor DHCP. Isso é uma outra possibilidade. E a terceira possibilidade é o cliente solicitou, então, a mensagem do roteador, ele diz o seguinte, olha, eu não vou te fornecer, apesar de ser possível, eu não vou te fornecer prefixo de rede. Procura por um servidor DHCP. E aí o roteador não informa nada para o cliente. Na verdade, ele informa o prefixo, que ele faz isso sempre, mas ele diz para o cliente ignorar aquele prefixo, tá? E procurar por um servidor DHCP. Então, observe. O cliente, ele sempre inicia o processo da mesma forma. Como? Enviando uma mensagem de solicitação para roteador. Roteador. Guardem isso. Lembrem disso que eu estou falando. No DHCP, na configuração automática de endereço IPv6, o cliente não procura inicialmente por um servidor DHCP, como acontece com o IPv4. Ele procura por um roteador. Aí o roteador que vai dizer para ele de que forma que ele vai completar o processo. Se baseando-se apenas na mensagem do roteador, se usando a mensagem como parte do processo e depois procurando um servidor para completar, ou se ignorando a mensagem do roteador e procurando um servidor de DHCP. Tá? Então, essas três possibilidades são válidas e quem diz para o cliente qual das três ele vai usar é o roteador. Sempre o roteador. Então, essa aqui é a ideia. Olha, o cliente, ele manda a mensagem. O cliente, ele quer saber o que vai fazer, o que vai ser feito. Então, ele está lá. A mensagem do roteador, do anúncio do roteador, contém todas as informações de endereçamento que eu... Aliás, mentira, que eu passo 3, né? Então, vamos lá. O PC1 envia uma solicitação para o roteador. O roteador responde com um anúncio, né? E aí ele marca 2 flags que tem nesse anúncio, tá? O flag M e o flag O, ele marca com 0. Quando ele marca esses 2 flags com 0, né? Aqui no anterior tem a definição disso que eu pulei, né? O flag M, ele diz que a configuração vai ser uma configuração gerenciada, M de management, tá? Ou seja, quando o roteador ativa esse flag, ele está dizendo o seguinte, olha, procura um DHCP, porque esse processo de configuração tem que ser gerenciado. Ou seja, é preciso que a gente saiba quais são os endereços IP que estão sendo usados na minha rede. Tá? Quando eu não desejo que seja usado apenas o DHCP, eu coloco esse flag, o valor 0, e aí os outros 2 estados vai ser definido por esse flag aqui, o flag O, né, de outra configuração. Então, quando o flag O está com 0 também, M, se o flag M for igual a 1, então o roteador está dizendo para usar essa abordagem aqui, esse processo aqui. Ó, procura um servidor DHCP. Eu não vou te informar nada. Se esse flag tiver com 0, então o cliente, né, o roteador, ele vai colocar um valor nesse flag O, né, de forma que, se esse valor for 0 também, né, flag M 0 e o flag O 0, o que o roteador está dizendo para o cliente é o seguinte, olha, usa somente esse anúncio e não precisa de mais nada. E se ele colocar esse flag O como valor 1, ele diz o seguinte, ó, usa esse RA para gerar o seu endereço e depois o restante das informações você procura aí um servidor DHCP na rede. Tá? Então, é por meio desses 2 flags aqui que o roteador responde, sinaliza para o cliente qual método de atribuição de endereço IPv6 ele vai utilizar. Então, aqui, voltando aqui. Ó. Então, no primeiro caso, quando eu vou usar somente o anúncio do roteador para poder fazer a configuração do meu cliente. Então, ele faz uma solicitação, o roteador manda um anúncio com os 2 flags iguais a 0. Isso é interpretado pelo PC1 dessa forma. A mensagem de RA que já chegou, esse verdinho aqui, ela contém
todas as informações de endereçamento que eu preciso. Então, não há informações adicionais disponíveis em um servidor de DHCP. Então, o processo terminou aqui, tá? Quando os 2 flags estão zerados. Para configurar isso no roteador da Cisco, eu preciso usar esses comandos aqui. Ó, tá? Então, eu digo que eu não vou usar o flag M, tá? Não vou usar o flag M. Isso, então, faz com que ele fique um valor 0. E que eu não vou usar o flag O. Né? Então, os 2 ficam zerados. Esse ND aqui, né, é um acrônimo de Neighbor Discover, né? Para poder descobrir vizinhos. Tá? Então, esse é um método. O outro método é o DHCP Stateless. Quer dizer, parte do endereçamento é criado automaticamente pelo cliente, né? Usando o anúncio do roteador, e a outra parte, né, no caso de determinação de gateway padrão, de DNS, é feita consultando o servidor DHCP. Como é que isso é feito? O cliente, de novo, ele sempre inicia o processo da mesma forma. Ele envia uma mensagem de solicitação para o roteador. Nesse caso, o roteador responde com um anúncio onde o flag O é igual a 1. Como é que o cliente interpreta isso? Ele interpreta o seguinte, olha, a mensagem do roteador tem algumas informações de endereçamento que eu vou utilizar para criar o meu endereço IP. Mas ele vai ter que consultar um servidor de DHCP para outras informações, como, por exemplo, DNS. O que ele faz? Ele, então, inicia agora uma busca, ele tenta fazer contato com os servidores de DHCP. Tá? Então, ele manda lá uma mensagem para procurar um servidor de DHCP. Para poder configurar o roteador para trabalhar dessa forma, eu devo ativar, vocês percebem que não tem o comando no aqui, né, o flag O. O flag O vai ser ativado. Tá? Então, eu estaria nessa situação aqui. E a última situação é o DHCP V6 Stateful, onde eu vou dizer para o meu PC se basear apenas no servidor DHCP. Então, como é que funciona? O PC sempre começa da mesma forma. Ele envia uma solicitação de roteador. O roteador agora, ele estaria com o flag M configurado igual a 1. Né? Flag M está ativo, não tem um no. Quando o PC recebe esse anúncio e olha o flag M, ele considera o seguinte, olha, eu vou ignorar o conteúdo dessa mensagem e eu vou procurar por um servidor de DHCP para ter todas as minhas informações de endereçamento. Então, ele entra em contato com o servidor de DHCP, né? Aí ele vai pedir o endereço IP, o servidor vai consultar o pool, vai fornecer um disponível, vai, né, gerenciar isso, ou seja, vai ter isso anotado, né, numa tabela, vai dizer, olha, quem é que está usando o endereço IP X, quem está usando o endereço IP Y, tá? E vai informar também quem é o servidor DNS, vai informar quem vai ser o gateway padrão, ou seja, tudo aquilo que é feito também com o servidor DHCP V4. Então, agora detalhando a parte de comunicação com o servidor DHCP. Então, o cliente fez a solicitação para o roteador e recebeu o anúncio. E aí, no anúncio, né, foi dito que o cliente tem que continuar a configuração consultando o servidor DHCP. Como é que o cliente faz? Ele envia uma solicitação procurando servidores DHCP. Essa mensagem ela é equivalente ao DHCP Discover, né, do IPv4. Tá? Só que aqui ela tem um nome diferente. Ela chama DHCP V6 Solicit. Tá? É a mesma ideia, é a mesma função, tá? Só que tem um outro nome. Tá? O DHCP Over do IPv4 usa broadcast. Né? Como não tem broadcast de IPv6, o DHCP Solicit ele usa um multicast, e é um multicast diferente. É um multicast ao DHCP V6 servers. Então, é um multicast que só vai ser respondido
por servidores DHCP que eventualmente existam na minha rede local. Tá? Esse aqui é o endereço IPv6 desse grupo multicast. Então, quando a gente cria um pacote IPv6 e coloca esse endereço aqui como destino, por definição, tá? Somente servidores DHCP que vão responder. Então, só hoje nós vimos 3 tipos de endereço multicast, né? O multicast all routers, que só roteadores respondem. O multicast all nodes, que todos os nós respondem. E agora, o multicast all DHCP server, que somente um servidor DHCP responde. Tá? Bom, uma vez que essa mensagem foi disparada, né, um ou mais servidores DHCP vão responder. Tá? E respondem com a mensagem DHCP advertise, né? Ou DHCP v6 advertise. Né? Essa mensagem aqui. Ó. Essa mensagem equivale ao DHCP offer do IPv4. Tá? É a mesma ideia. Ele está se apresentando como um servidor de DHCP. Bom, esse processo aqui é idêntico tanto quando se está utilizando o DHCP stateless, quanto quando está usando o stateful. Tá? Ou seja, o servidor só se apresentou. Tá? O cliente não disse ainda se ele vai querer toda a configuração de IP ou se ele vai querer apenas saber endereços de DNS e de gateway padrão. Tá? Aí a próxima mensagem ela vai variar conforme a intenção do cliente. Tá? Então, se for um cliente DHCP stateless, ou seja, o cliente já criou o seu endereço IP por meio do anúncio do roteador, e o que ele quer do servidor é informações de DNS e gateway padrão. Então, o cliente, nesse caso, iria enviar uma mensagem de volta para o servidor chamada Information Request. Ele está requisitando informações adicionais. Tá? Informações adicionais. Ele solicita informações adicionais. Tá? Se, por outro lado, o cliente está numa configuração de DHCP stateful, ou seja, ele seguiu as orientações do roteador e ignorou o prefixo que foi anunciado e está querendo obter o endereço IP por meio do servidor DHCP. Então, ele manda a mensagem request. Então, inicialmente, ele manda um solicit, o servidor responde com um advertise, e aí o cliente vai mandar um information request ou tá? É um ou outro, pessoal. Ou apenas um request. Dependendo de quê? Dependendo da maneira na qual ele está trabalhando. Se é stateless ou se é stateful. Né? Depois disso, aí a resposta do servidor é sempre a mesma. Né? É um reply. Né? Então, ele responde. Né? Então, se o cliente solicitou, enviou uma mensagem, information request, o servidor manda um reply somente com configurações de DNS e gateway padrão. Tá? Pode ter outras, na verdade, tá? Mas, ou seja, o servidor, nesse caso, ele não enviaria informação de endereço IP para o cliente. Ele não diria para o cliente qual servidor IP usar. Mas, se o cliente mandou a mensagem DHCP-v6 request, então ele quer tudo. E aí o servidor, nesse caso, enviaria um reply, tanto com as informações anteriores que eu falei, quanto com o endereço IP que o PC deve utilizar. Tá? Então, isso aqui é o beabá aí da comunicação entre um cliente que precisa de endereço IPv6 e um servidor de DHCP, quando o cliente está procurando por eles. Tá? Então, basicamente, para a gente configurar um servidor, um roteador, né, da Cisco, para que ele possa informar ao cliente, né, que ele vai trabalhar no modo DHCP stateless, né, são essas configurações que a gente vai fazer. Então, só para a gente poder recapitular. Quando eu ativo o endereçamento IPv6, obviamente, configurando o endereço IPv6 em uma interface do roteador, eu já estou naturalmente
Presta atenção, gente. Quando eu ativo o roteamento PVC no roteador, eu já estou naturalmente habilitando o modo de operação Slack. Não preciso fazer mais nada. É só ativar o roteamento e colocar o endereço IPv6 em uma interface roteador. Bom, tá? Se eu quiser configurar o DHCP stateless, além de fazer isso, eu tenho que entrar no modo de configuração de pool, tá? Mas eu não vou configurar uma lista de endereços para ser atribuída, porque é stateless. O meu servidor não vai controlar qual endereço IP que cada host está utilizando. Né? Eu vou entrar nesse modo de configuração de pool apenas para dizer qual vai ser o DNS server e qual vai ser, no caso aqui, o domain name que os clientes vão utilizar. Tá? Depois, eu entro na interface da rede local onde estão os clientes DHCP, associo esse pool com a interface e digo aqui, no caso, que o flag O vai ser marcado como 1 para que o cliente saiba que é um modo de operação DHCP-V6 stateless. Ou seja, quando eu ativo isso aqui no roteador, o cliente vai saber que parte do processo ele vai realizar usando a mensagem que o roteador enviar para ele e outra parte ele vai consultar um servidor DHCP. Tá? Então, está aqui um exemplo de configuração. Então, no caso aqui, eu tenho esse cara aqui, o R1, como um servidor DHCP-V6 stateless. Tá? Então, o que foi feito? Ativei o roteamento PV6. Isso é premissa básica. Criei um pool DHCP, e aí eu coloco o nome que eu quiser. Defini qual vai ser o DNS server que vai ser usado pelos clientes, né, desse servidor. Defini um domain name. Aqui, no caso, eu não preciso definir um gateway padrão, porque o endereço IP da interface do roteador vai ser usado como gateway padrão pelos clientes da rede local. Depois eu entrei na interface Giga01, que é a interface que conecta esse roteador nessa rede local. Atribuí o endereço para ele, né, conforme o projeto de rede. Associei o meu pool com essa interface e ativei o flag O para dizer para os clientes, né, que esse prefixo aqui, gente, ó, o que é o prefixo de rede que eu estou falando tanto? Olha só, eu configurei esse endereço IPv6 na interface do roteador. Esse é o endereço completo, né? Estou dizendo aqui que esse endereço é um /64, ou seja, os 64 primeiros bits desse endereço compreendem o prefixo de rede, ou seja, são os 4 primeiros hextetos. Então, nesse exemplo, o prefixo de rede seria 2001 DB8 café 1. E é esse prefixo aqui que vai ser enviado pelo roteador em suas mensagens de anúncio. E aí um cliente, qualquer que seja ele, aqui no caso, a figura está mostrando que tem um outro roteador que está trabalhando como cliente de DHCP. Né? Então, quando ele solicita, igualzinho que eu expliquei anteriormente, o roteador da esquerda vai informar para ele qual é o prefixo de rede. Ou seja, ó, ele vai dizer o seguinte, ó, utiliza o prefixo 2001 DB8 café 1, tá? E o restante do endereço você se vira. Cria o que você quiser. Cria o que você quiser. Né? Por quê? Porque eu estou usando o modo stateless. Então, não tem controle dos IPs que foram criados. Porém, quando esse cliente recebe o anúncio com o flag O marcado, ele entende que ele vai ter que procurar um servidor de DHCP para poder completar a sua configuração. Tá? O endereço de DNS e o nome de domínio. Nesse caso aqui, quando eu estou usando um roteador como cliente de DHCP, essa configuração aqui basta. Por quê? Porque em geral, o roteador não precisa de servidor de DHCP e nem de nome de domínio. Ele só realmente precisa de criar um endereço IP aqui e ele quer saber como que ele vai fazer isso. Tá? É bem interessante para esse tipo de cenário. Do outro lado,
né? Então, eu mostrei uma tela onde eu configurei o roteador 1 para ser um servidor de DHCP, stateless. Agora eu vou do outro lado e vou dizer para o roteador 3 que ele vai ser um cliente desse outro roteador. Como? Eu entro na interface, que ele vai usar para obter o endereço automaticamente, né? Eu ativo, né? Olha, ele não tem nenhum endereço IPv6 criado. Então, eu ativo o IPv6 nessa interface e simplesmente digo que o endereço que ele vai usar vai ser feito por autoconfiguração. Por autoconfiguração, usando Slack. Tá? Aí, se ele vai depois receber uma mensagem do servidor com flag O ativo ou não, é outro momento. Mas na hora que ele vai enviar, na hora que ele vai iniciar o processo de autoconfiguração, ele vai usar o Slack, onde ele vai mandar uma mensagem de solicitação de roteadores. Tá? Então, basicamente, é isso que eu tenho que fazer para configurar um roteador como cliente DHCP, DHCP v6. Aqui são comandos de verificação. Então, por exemplo, eu estou verificando informações do pool DHCP do R1. Só que eu configurei o R1 para ser stateless. Então, olha que interessante. Ele está me dizendo, por essa saída, que o número de DNS que está sendo informado para os clientes é esse aqui, né? 2001 DB8 café AAAA 2.2.5, que o nome de domínio é esse aqui, e que a quantidade de clientes ativa é zero. Por que zero? Porque é stateless. Então, ele não tem controle de clientes. Não tem controle. Então, vai ser sempre zero. Né? No modo stateless, vai ser sempre zero. Um outro comando que mostra informações de DHCP. Então, no caso aqui, no R3, né? O R3 é o cliente, lembre-se disso. Ele está mostrando aqui, por exemplo, qual foi o endereço que ele criou. Observe que o prefixo é o mesmo, 2001, DB8, café 1. E essa parte final aqui foi construída pelo próprio roteador, pelo próprio cliente DHCPv6. Tá? E ele está dizendo que está usando como roteador padrão esse carinha aqui, tá? Que é um endereço de link local, sem problema. É assim que, na verdade, acontece com o IPv6. Eu sempre utilizo o endereço de link local como endereço de gateway das minhas máquinas. Aqui uma tela de depuração. E aqui é só para vocês poderem testar, assim, memorizar os comandos. Para configurar o roteador para ser um servidor DHCP stateful. Então, da mesma forma, eu ativo o roteamento IPv6, eu entro no modo de configuração de pool, e aí aqui vem a diferença. Como vai ser stateful, eu tenho que definir qual é o intervalo de endereços IP que eu vou poder atribuir para os meus clientes. E depois o resto é igual. Né? Eu digo qual vai ser o servidor DNS, qual vai ser o nome do domínio, eu vinculo esse pool com a interface e, nesse caso, eu ativo o flag M, para dizer para os clientes que eles não poderão gerar os endereços automaticamente. Eles vão ter que consultar um servidor de DHCP para obter esses endereços. Né? Então, vai ser uma atribuição gerenciada. Eu tenho controle sobre isso. Aqui um exemplo. Tá? Então, do lado do R1, de novo. Eu ativo o roteamento IPv6, eu entro no modo de configuração do pool, tá? Aqui eu tenho informações de configuração de DNS e nome de domínio, e além dessas duas, olha aqui, a configuração do pool, né? Eu estou dizendo que poderão, que esse roteador, né, vai atribuir endereços com esse prefixo. Só que agora é ele que vai atribuir o endereço completo. É ele que vai dizer qual vai ser o endereço do host, do cliente. Tá? E esse lifetime infinite, esse lifetime é um parâmetro utilizado para você definir qual o tempo de aluguel, o tempo de leasing do endereço. No caso, infinite quer dizer o seguinte, ó, esse endereço estou atribuindo é infinito, você não precisa renovar, não. Essa aqui é a ideia. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Beleza, Diego. Aqui a configuração do cliente DHCP não muda nada, é a mesma coisa, independentemente de ser stateless ou stateful. Tá?
a mudança, né, é quando você está trabalhando com o Slack. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Aliás, espera aí. Na verdade, eu me equivoquei. Né? Há uma mudança, sim. Espera aí, onde está? Aqui é o stateful. E aqui. Há uma mudança, sim. Na verdade, quando eu configuro o cliente DHCP como stateless, eu vou ativar o IPv6 e vou, na hora de atribuir o endereço IPv6, eu uso o comando IPv6 address, só que ao invés de escrever qual é o endereço que ele vai usar, eu coloco autoconfig. Quando eu coloco autoconfig, eu estou dizendo o seguinte, olha, você vai fazer uma autoconfiguração do seu endereço IP. É um DHCP stateless. Tá? Isso vale também quando eu estou trabalhando só com Slack. Eu coloco uma autoconfig. Quando eu vou utilizar o stateful, que eu estava mostrando aqui para vocês, eu coloco no comando IPv6 address, eu coloco a informação de que ele vai ter que consultar um servidor DHCP para tudo. Tanto para poder criar, obter o seu endereço IPv6, quanto para as demais informações. As verificações são semelhantes, tá, gente? São semelhantes. Observe que aqui, como é stateful, agora o próprio roteador controla as atribuições, então ele sabe que tem um cliente ativo, ou seja, ele já atribuiu um endereço IPv6 para alguém, tá? E à medida que outros vão solicitando, esse contador aumenta. Tá? Eu posso usar, nesse caso, o comando show IPv6 DHCP binding para verificar a associação, tá? Do cliente com endereço IPv6. IPv6 unicast global, né? Aqui do lado do cliente, né? O R3, né? Como é que eu enxergo isso, né? Então, tem aqui, ó, o endereço IPv6 que ele está utilizando, que foi atribuído pelo servidor, tá? E eu posso também, a exemplo do que acontece com o IPv4, configurar um agente de retransmissão. Então, se por acaso eu não configurar um roteador para ser também servidor de DHCP, seja por que motivo for, eu estou com um servidor configurado especificamente para essa função, né, DHCP, só que eu não quero configurar um servidor em cada rede local. Eu quero colocar um servidor e eu quero que ele atenda todas as solicitações de DHCP que sejam feitas no meu cenário. Né? A solicitação de DHCP V6, como eu disse no início da aula, ela não é feita em broadcast, porque IPv6 não tem broadcast, mas ela é feita por um multicast, né? Um multicast all routers, né? Esse multicast, ele não é repassado pelos roteadores, da mesma forma que o broadcast IPv4 não é, tá? Então, quando um cliente faz um DHCP, quando ele faz uma solicitação, o roteador não vai encaminhar isso para o servidor automaticamente. Tá? Para que ele faça isso, eu preciso configurar esse meu roteador como sendo um agente de retransmissão. De forma semelhante, como eu fiz com o DHCP versão 4. Tá? Só que ao invés de colocar lá o comando IP helper address, né, eu coloco um comando diferente. Né? IPv6, DHCP, relay destination. Tá? Isso daqui tem a mesma função, né, do helper address que eu mostrei para vocês na última aula. Né? Eu informo para o roteador 1 qual é o endereço do servidor de DHCP para o qual ele pode encaminhar as solicitações da rede local que ele se conecta por meio da interface de 00. Tá? É importante vocês se lembrarem disso. Esse comando de relay, de agente de retransmissão, tem que ser colocado na interface de rede local onde não tem servidor de DHCP, para que ele possa fazer, o roteador possa escutar as requisições e possa fazer o papel de agente de retransmissão, ou seja, possa mandar para o servidor DHCP.
tá? Aqui tem um laboratório. Aqui tem uma seção de problemas para vocês poderem analisar. Então, comandos que vocês podem utilizar para detectar problemas. Tá? Questão de depuração. Aí tem um outro laboratório aqui, que é para fazer na máquina real. E aí a gente conclui esse capítulo 8, né, que fala sobre DHCP. Eu espero que vocês deem uma lida, né, principalmente na questão do DHCP V4, que vai ser importante para o projeto integrador, na sequência do projeto integrador, tá? Mas essa questão do PV6 fica aí registrado também como conhecimento. Óbvio, isso vai ser cobrado na prova, né? Não na próxima, não na prova que nós faremos agora, logo depois do recesso, mas na outra prova, né? Então, na prova seguinte, né, eu vou cobrar de vocês esse assunto, tá? Alguma pergunta sobre DHCP? DHCP V6? Tá, Joana? Então, eu encerro aqui essa discussão, né? Chegamos ao final de mais um capítulo, né? E aí, quando a gente chega no final de um capítulo, o que acontece, Diego? Diego que gosta de falar. Lidera atividade PECT 3 lá, né? O exame de capítulo, né? Exame de capítulo. Tá? Eu vou verificar qual... Eu sei que vocês estão com bastante demanda das minhas disciplinas, né? Eu vou verificar uma data adequada para isso. Mas, assim, como vocês têm que estudar, então é importante que vocês façam isso logo também, para não esquecer o que foi visto nesse capítulo, né? E, além disso, na próxima etapa já do projeto integrador, vocês vão ter que configurar DHCP. Então, não vai ficar muito fora das outras atividades que a gente já marcou, não. Tá? Só vou dar uma olhada aqui no momento adequado. Então, tá bom, a gente encerra esse capítulo. Eu vou marcar a data do exame e coloco para vocês lá no Google Sala de Aula, vocês vão ser notificados, tá? Eu vou encerrar a gravação. E aí vocês podem me perguntar sobre o projeto integrador. Então, como estou encerrando a gravação, vou me despedir de vocês aqui. Uma boa noite, um bom final de semana. Uma boa semana de recesso, né? A gente volta a se encontrar só lá no dia 20, né, de outubro. Na verdade, a gente nem vai se encontrar no dia 20, né? Porque nós temos uma semana de eventos, né? Que a gente vai estar se encontrando pelos eventos afora. Né? Então, uma boa semana de recesso e até a volta.